E aí, galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai dar um rolê pelos lugares mais sinistros, arrepiantes e assustadores do planeta. Se você é daqueles que adora uma boa história de terror, coloca o fone de ouvido, aumenta o volume e se segura na cadeira, porque vamos mergulhar de cabeça no mundo do sobrenatural. Você já sentiu aquele frio na espinha só de pensar em visitar um lugar escuro e misterioso? Aquele lugar que parece que te observa, sabe? Que te arrepia até a alma só de pensar em botar os pés lá? Pois é, o mundo está cheio desses lugares. Lugares que, ao longo dos séculos, acumularam histórias de horror, lendas de arrepiar e relatos que ninguém consegue explicar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Preparei uma lista com os 10 lugares mais assustadores do mundo. Lugares que não são para os fracos de coração. Prepare-se para ouvir histórias de assombrações, eventos sobrenaturais e lugares que exalam uma energia pesada de arrepiar. Se você curte mistérios e histórias de arrepiar, já se inscreve no canal e vem com a gente nessa viagem sinistra. Se prepare, vamos lá! Nossa primeira parada é na Terra do Sol Nascente, o Japão, mais especificamente aos pés do Monte Fuji, onde encontramos a floresta de Aokigahara, um lugar tão silencioso e misterioso que te arrepia até a alma. Conhecida como a Floresta do Suicídio, Aokigahara carrega uma história pesada e triste. Imagine só, ao longo dos anos, milhares de pessoas vieram para essa floresta densa e silenciosa para, infelizmente, tirarem suas próprias vidas. A atmosfera aqui é pesada, viu? É como se a própria floresta absorvesse a tristeza e o desespero daqueles que a visitaram. E não são só os moradores locais que falam sobre isso, não. Visitantes relatam sentir como se estivessem sendo observados o tempo todo, ouvir ruídos estranhos e até mesmo ter vislumbres de vultos e sombras entre as árvores. E olha, se você pensa em se aventurar por Aokigahara, preste muita atenção. Os guias locais não cansam de falar para ninguém sair das trilhas demarcadas. A floresta é um verdadeiro labirinto de árvores e escuridão, e se perder por lá pode ser uma experiência assustadora, para dizer o mínimo. Dizem que a floresta tem um jeito de te desorientar, de te fazer dar voltas em círculos, e muitos dos que se perdem por lá nunca mais encontram o caminho de volta. Aokigahara é um lembrete assustador da fragilidade da vida e da força implacável da natureza. Um lugar que nos faz questionar o que existe do outro lado da vida e que, sem dúvida, deixa uma marca profunda em todos que se atrevem a explorá-la. E se você pensou que a gente já tinha chegado no limite do sinistro, se prepare, porque agora a gente vai para o México, mais precisamente para os canais de Xochimilco, onde fica um lugar capaz de tirar o sono até do mais corajoso, a Ilha das Bonecas. Imagine uma ilha pequena, tomada pela vegetação e com centenas, talvez milhares, de bonecas penduradas em árvores, pregadas nas paredes, espalhadas pelo chão. Mas não são bonecas novas e bonitinhas, não. São bonecas velhas, sujas, muitas delas quebradas, com membros faltando, cabelos desgrenhados e olhos vazios que parecem te seguir por todos os lados. A história por trás desse lugar é tão macabra quanto a própria ilha. Dizem que o antigo dono, Julián Santana Barrera, começou a pendurar as bonecas na ilha para acalmar o espírito de uma menina que morreu afogada ali. Ele acreditava que as bonecas acalmariam a alma da garota e a impediriam de assombrar a ilha. Mas, pelo que parece, a tática não deu muito certo.
Hoje em dia, os visitantes e moradores locais juram que as bonecas têm vida própria. Muitos afirmam que elas se movem, murmuram palavras e até mudam de expressão facial. A Ilha das Bonecas é um daqueles lugares que mexem com a nossa cabeça, que nos fazem duvidar do que é real e do que é imaginação. Um lugar que, sem dúvida, vai te deixar com a pulga atrás da orelha e com a sensação de estar sendo observado por olhares invisíveis. Agora a gente atravessa o oceano e vai até a Escócia para conhecer um lugar que é praticamente um cartão postal do país, mas que também esconde segredos sinistros: o Castelo de Edimburgo. Erguido no topo de uma colina, com vista para a cidade, o castelo é imponente, majestoso e, claro, cheio de histórias. Histórias de batalhas, de reis e rainhas, mas também histórias de fantasmas e assombrações. Ao longo dos séculos, o castelo de Edimburgo viu de tudo. Viu guerras, execuções, torturas, prisões. É muita energia pesada concentrada em um lugar só. Não é à toa que tanta gente, tanto moradores quanto visitantes, juram de pés juntos que já viram coisas inexplicáveis por lá. As aparições mais comuns são de figuras vestidas com roupas antigas, soldados, prisioneiros e até mesmo uma figura que dizem ser o fantasma de um cachorro. E não são só vislumbres, não. Muita gente conta ter sentido toques gelados, calafrios repentinos e até mesmo ter ouvido vozes e gemidos ecoando pelos corredores escuros do castelo. Investigadores paranormais do mundo todo já visitaram o Castelo de Edimburgo em busca de respostas para os eventos misteriosos que acontecem por lá. E muitos deles saíram de lá convencidos de que o castelo é realmente assombrado. Um portal para o mundo espiritual. Se você tiver a oportunidade de visitar o Castelo de Edimburgo, fique atento, principalmente se você for corajoso o suficiente para se aventurar pelos corredores e masmorras do castelo à noite. Quem sabe você não dá de cara com algum habitante do além? Se preparem, porque agora vamos para um dos lugares mais tristes e assustadores do mundo, Chernobyl, na Ucrânia. Mais precisamente, vamos para Pripyat, a cidade fantasma que um dia foi lar de milhares de pessoas e que hoje está congelada no tempo, como um lembrete assustador do poder de destruição da energia nuclear. Em 1986, o desastre nuclear de Chernobyl chocou o mundo, e Pripyat, a cidade mais próxima da usina, foi completamente evacuada. De uma hora para outra, a vida ali simplesmente parou. Prédios residenciais, escolas, hospitais, parques de diversão, tudo ficou exatamente como estava no dia da tragédia. Cadernos abertos sobre as mesas das salas de aula, brinquedos esquecidos em apartamentos vazios, pratos sujos nas pias das cozinhas. É como se o tempo não tivesse passado por lá. Mas o que torna Chernobyl ainda mais assustadora são os relatos de aparições e eventos inexplicáveis. Muita gente acredita que as almas das vítimas do desastre ainda vagam pela cidade, presas ao local da tragédia. E não são só moradores que dizem isso, não. Cientistas e pesquisadores que visitaram a área também relataram ter visto vultos, sombras se movendo pelos cantos dos olhos e até mesmo terem ouvido vozes e gritos vindos do nada. Chernobyl é um lembrete assustador da nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida e do poder de destruição que o ser humano possui. Um lugar que nos faz questionar o nosso lugar no mundo e que, sem dúvida, vai te deixar com aquela sensação de que existe algo a mais entre o céu e a terra.
Embaixo das ruas vibrantes e charmosas de Paris, existe um labirinto subterrâneo que guarda segredos macabros e histórias de arrepiar, as catacumbas de Paris. Imaginem só, mais de 300 quilômetros de túneis escuros e úmidos, onde estão depositados os restos mortais de cerca de 6 milhões de pessoas. No século XVIII, para lidar com a superlotação dos cemitérios da cidade, as autoridades parisienses decidiram transferir os ossos para as antigas minas de pedra que se estendiam por baixo da cidade. E assim nasceram as catacumbas de Paris. Ao caminhar pelos corredores estreitos e claustrofóbicos das catacumbas, você se depara com paredes formadas por ossos e crânios humanos, organizados em padrões geométricos que beiram o artístico e o macabro. O silêncio sepulcral e a atmosfera pesada do local são suficientes para fazer qualquer um se sentir desconfortável. Mas não é só a atmosfera mórbida que assusta nas catacumbas de Paris. Visitantes e funcionários relatam ter ouvido vozes sussurrantes, passos que ecoam pela escuridão e até mesmo terem sentido toques gelados inexplicáveis. As catacumbas de Paris são um lembrete da nossa própria mortalidade, um lugar que nos coloca frente a frente com a nossa própria finitude. Um passeio por esses túneis escuros e silenciosos é uma experiência única e inesquecível, mas que exige coragem e estômago forte. Chegou a hora de visitar a Alemanha, mais precisamente os arredores de Berlim, onde encontramos um lugar que parece ter saído direto de um filme de terror, o Hospital Psiquiátrico de Bilitz-Heilstätten. Construído no final do século XIX, esse complexo hospitalar já foi considerado um dos mais modernos da Europa. Mas, como vocês já devem imaginar, a história de Bilitz-Heilstätten é marcada por tragédias e eventos sinistros. Durante as 2 guerras mundiais, o hospital serviu como base para o exército alemão, recebendo milhares de soldados feridos. Foi nesse período que um jovem cabo, Adolf Hitler, foi tratado em Bilitz-Heilstätten após ser ferido na perna durante a Batalha do Somme. Após a Segunda Guerra Mundial, o hospital ficou sob o controle soviético e continuou a funcionar como um hospital militar até a década de 1990. E foi justamente nesse período que a reputação de Bilitz-Heilstätten como um lugar assombrado começou a se espalhar. Com o passar dos anos, o hospital foi sendo abandonado, e hoje em dia as ruínas do complexo são um destino popular para exploradores urbanos e caça-fantasmas. E não é para menos. Os corredores escuros e deteriorados, as salas de cirurgia abandonadas com equipamentos enferrujados e as macas vazias criam uma atmosfera verdadeiramente assustadora. Relatos de vozes, passos, portas batendo e vultos fantasmagóricos são comuns em Bilitz-Heilstätten. Muita gente acredita que o hospital seja assombrado pelas almas dos pacientes que morreram ali e pelas vítimas das guerras que encontraram seu fim entre os muros do hospital. Nossa próxima parada é nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, para conhecer um lugar tão bizarro quanto intrigante, a Mansão Winchester. Construída pela herdeira da famosa fabricante de armas Winchester, Sarah Winchester, a mansão é um labirinto de quartos, corredores, escadas e portas que não levam a lugar nenhum. A história da mansão é tão curiosa quanto sua arquitetura. Após a morte do marido e da filha, Sarah Winchester consultou uma médium que lhe disse que a família era amaldiçoada pelas almas das pessoas mortas pelas armas Winchester. A médium aconselhou Sarah a construir uma casa para ela e para os espíritos, e a nunca parar de construí-la, pois se a construção parasse, os espíritos a levariam.
Sara levou a sério o conselho da médium e, durante 38 anos, a construção da mansão continuou sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O resultado é uma construção caótica e labiríntica, com portas que se abrem para paredes, escadas que não levam a lugar nenhum, janelas no chão e uma série de esquisitices arquitetônicas. Muita gente acredita que a mansão Winchester seja assombrada pelos espíritos que Sara tentava apaziguar. E não é para menos. Visitantes e funcionários relatam ter ouvido passos, vozes, portas batendo e até mesmo terem visto vultos fantasmagóricos. Se você tiver a oportunidade de visitar a mansão Winchester, prepare-se para uma experiência única e intrigante, mas vá com a mente aberta e não se assuste se ouvir algum barulho estranho. Afinal de contas, você estará na companhia de milhares de almas inquietas. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer Poveglia, a ilha amaldiçoada da Itália. Localizada na Lagoa de Veneza, Poveglia tem uma história tão macabra que faz jus à fama de ser um dos lugares mais assombrados do mundo. Durante séculos, Poveglia foi usada como local de quarentena para vítimas da peste bubônica. Milhares de pessoas morreram na ilha e seus corpos foram queimados em enormes piras funerárias ou simplesmente jogados em valas comuns. Dizem que a terra de Poveglia é composta por 50% de cinzas humanas, o que nos dá uma ideia da dimensão da tragédia que aconteceu na ilha. Mas a história de Poveglia não termina aí. No início do século XX, a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico. E como se a história da ilha já não fosse assustadora o suficiente, o hospital se tornou palco de abusos e experimentos médicos cruéis com os pacientes. Dizem que o médico-chefe do hospital era um homem cruel que torturava e mutilava seus pacientes, e que, no final, enlouquecido por seus próprios atos e assombrado pelos espíritos da ilha, se jogou do alto da torre do hospital, mas sobreviveu à queda. Dizem que, enquanto ele agonizava no chão, uma névoa fantasmagórica saiu da terra e o sufocou até a morte. Após o fechamento do hospital, na década de 1960, Poveglia foi completamente abandonada. E até hoje permanece assim, fechada ao público e evitada pelos moradores locais. Muitos pescadores se recusam a chegar perto da ilha, com medo de ter suas redes e barcos infestados pelos espíritos inquietos que vagam por lá. Preparem-se para entrar na floresta Oia Baciu, na Romênia, um lugar tão misterioso e assustador que é conhecido como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Localizada perto da cidade de Cluj-Napoca, a floresta é famosa por seus eventos paranormais, desaparecimentos inexplicáveis e atividades incomuns. A história da floresta é repleta de lendas e mistérios. Moradores locais contam histórias de camponeses que entraram na floresta e nunca mais foram vistos, de luzes estranhas pairando sobre as árvores, de vozes sussurrantes vindas do nada e de uma sensação opressiva de estar sendo observado. Mas o que realmente coloca a floresta Oia Baciu no mapa dos lugares mais assustadores do mundo são os relatos de atividade OVNI. Desde a década de 1960, diversas pessoas afirmam ter visto objetos voadores não identificados sobrevoando a floresta, e algumas delas até conseguiram registrar imagens e vídeos dessas aparições. E não são só os OVNIs que intrigam os visitantes da floresta. Muita gente relata ter sentido náuseas, dores de cabeça, ansiedade e até mesmo ter perdido a noção do tempo ao adentrar a floresta. Alguns pesquisadores acreditam que a floresta seja um portal para outra dimensão,
um lugar onde as leis da física e da lógica não se aplicam. Se você está em busca de uma aventura assustadora e cheia de mistérios, a Floresta Roya Baciu é o lugar certo. Mas vá preparado para o inexplicável e não se surpreenda se encontrar algo que desafie sua compreensão do mundo. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos até a República Tcheca, mais precisamente para a cidade de Kutná Hora, onde encontramos um lugar único no mundo, o Ossuário de Sedlec, também conhecido como a Capela dos Ossos. Imaginem só, uma capela católica decorada com os ossos de mais de 40.000 pessoas. Sim, você ouviu direito. No século XIV, a peste negra e as guerras hussitas mataram milhares de pessoas na região. Com os cemitérios lotados, os monges do mosteiro de Sedlec tiveram uma ideia, no mínimo inusitada: usar os ossos para decorar a capela. E assim, em meados do século XIX, um artesão local chamado František Hint foi contratado para organizar os ossos de forma artística. O resultado é simplesmente impressionante e assustador ao mesmo tempo. Candelabros feitos de ossos, cruzes, pirâmides, até mesmo o brasão da família Schwarzenberg, que financiou a obra, tudo feito com ossos humanos. O Ossuário de Sedlec é um lugar único no mundo, uma verdadeira obra de arte macabra que nos coloca frente a frente com a nossa própria mortalidade. É impossível não se sentir impactado ao caminhar pela capela e se deparar com a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. E aí, pessoal? Depois dessa viagem macabra pelos lugares mais assustadores do mundo, deu para sentir um friozinho na espinha? Cada um desses lugares guarda mistérios, histórias sinistras e eventos que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. E você, teria coragem de visitar algum deles? Qual desses lugares te deixou com mais medo? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais sobre lugares assombrados, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você for corajoso o suficiente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e veja se eles teriam coragem de visitar esses lugares. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem. Se